Olá, boa tarde, paz do Senhor. Hoje domingo, dia 18 de abril, 4h30 da tarde, 4h30, 4h32 da tarde. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça resplandecer, porque a sua luz resplandece sobre a tua vida e você, como luz da terra, luz do mundo e sal da terra, realmente precisa expressar, reverberar, refletir essa glória, essa presença do Senhor em tudo aquilo que você faz, né? Quando Isaías tem aquela visão, né? Isaías, capítulo 6, no seu chamado, a Bíblia fala que a terra estava cheia da sua glória, né? Por que a terra está cheia da sua glória? Porque o povo de Deus está povoando a terra, então a terra está cheia da sua glória. Então é um momento maravilhoso quando nós entendemos que o Senhor está por sobre todas as coisas, mas principalmente sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos queridos, e isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. Estamos lendo a palavra do Senhor, começamos ontem, né? Ontem sobre Mateus capítulo 18, ontem não, sexta-feira, sobre Mateus capítulo 18, já estamos em Mateus 18, lendo sobre a palavra do Senhor, claro, vindo de Mateus 17, que fala principalmente sobre a identidade do Senhor Jesus, terminando, né, toda uma narrativa que começa em Mateus capítulo 12, do versículo 1 em diante, falando sobre a identidade. E em Mateus capítulo 18, o Senhor dá continuidade, mas agora de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais a falar dos nossos relacionamentos em relação a essa autoridade. Mateus capítulo 18 diz assim, versículo 1. Eu vou ler aqui no computador. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então a gente já conversou, se humilhar como uma criança, claro que a criança simboliza, né, um estado, uma maneira que nós devemos ter na nossa relação com Deus. Qual é? De nós reconhecermos a nossa pequenez, a nossa necessidade, a nossa limitação, e de que dependemos desesperadamente de Deus. Então é por isso que Jesus fala em humilhação. Não é humilhação no sentido pejorativo da palavra, mas é humilhação no sentido em que nós temos a consciência dos verdadeiros valores de Deus em relação ao valor que eu tenho perante Deus e perante a mim mesmo. Então é isso. Depois diz aqui no capítulo, ainda capítulo 18, do versículo 7 em diante, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés. Seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com o só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Então é lógico que Jesus não está falando ao contrário. Eu estou rindo, mas não é para dar risada. Mas ri de novo. Mas é porque houveram no passado, lá no tempo medieval, né, há muitos séculos atrás, de que alguns, né, vamos dizer assim, alguns sacerdotes da Igreja Católica, principalmente, se mutilavam. Porque em cima desse texto, eles falavam assim, eu estou olhando tal coisa, então eu vou ficar cego. Ou então, eu estou querendo furtar alguma coisa que não me pertence, eu tive inveja, então eu vou cortar minha mão. Então, é lógico que Jesus não está falando de maneira literal, cortar a mão, cortar o pé, cortar um olho, ou, né,
ficar cego de um olho de maneira premeditada, não é isso. Mas o que o Senhor diz aqui? Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Então, por que pé? Porque eu preciso tomar cuidado por onde eu ando, por onde vou passar, porque a Bíblia me ensina que eu devo fugir da aparência do mal. E isso passa por um sugestionamento. É exatamente o que o diabo, através da serpente, fez com Adão e Eva. A partir de um sugestionamento face a uma insegurança de Adão e Eva, foi que a serpente trabalhou a queda do homem. Né? Claro, a serpente como instrumento do diabo. Por quê? Porque a sugestão, eles estavam no lugar errado e na hora errada. Exatamente o que acontece com Davi, no pecado de adultério com Betseba, a mesma coisa. A Bíblia fala que Davi estava passeando pela varanda do castelo, do seu palácio como rei, enquanto todos estavam em guerra. Ora, se Davi era rei, se ele foi alçado à condição de rei, exatamente porque era um grande general, onde um grande general deve estar em uma guerra? Ora, na guerra, não é? É lógico, é simples assim. Então Davi estava ali e por causa disso ele foi sugestionado, porque estava no lugar errado e na hora errada. Então é exatamente o que o Senhor Jesus está alertando, está sugerindo, olha, é melhor cortar o pé. Não é para cortar o pé literalmente, mas sim para não andar por lugares onde possivelmente eu serei sugestionado na minha pequenez, no meu limite, e por causa disso serei tentado pelo diabo. Então, exatamente o que acontece com a mão ou com os olhos. Né? Por que eu não devo olhar tais coisas ou apreciar situações ou circunstâncias? Porque eu sei que os meus olhos podem ser instrumentos não de edificação, mas de tentação. Né? Então eu preciso estar, com certeza, como servo de Deus, um cidadão do céu, em alerta a todo momento. A todo momento. Por quê? Porque é assim que a vida ensina. É assim que nossa relação com Deus ensina. Agora é uma regra? Não faça isso, não faça aquilo? Não. Não é isso que Jesus está falando. Mas Jesus está falando, olha, se a tua mão, ou o teu pé, ou os teus olhos, corta-os. É melhor entrar sem eles na vida. É lógico que Jesus está falando de maneira figurada, até porque quando estivermos no céu, no nosso corpo glorificado, claro que não haverá um mutilado. É lógico que não haverá uma pessoa cegada, né? Ou, sei lá, com alguma incapacidade de mobilização ou de movimento. Por quê? Claro, porque estaremos em condição, como diz a Bíblia, em condição incorruptível, ou seja, em condição saudável, em todos os sentidos, né? Então é lógico que Jesus está se referindo aqui e numa figura de linguagem ele está falando dessa maneira. No versículo 6 diz assim, versículo 18, capítulo 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, eu vou repetir, eu coloquei, eu achei que eu não tivesse colocado aqui no meu resuminho aqui do computador. Mas eu só quero assinalar aqui para não esquecer. Então, qualquer que, porém, fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Por que Jesus está pontuando essa questão? Porque uma coisa é quando nós, servos de Deus, né, erramos.
tá? Erramos por ignorância. Por quê? Porque ao errarmos por uma ignorância, por falta de conhecimento, né, aí que está a nossa relação com Deus. Nós precisamos estar totalmente elencados, conectados, né, com Deus, porque nesse momento, mesmo na nossa falha, mesmo na nossa ignorância, mesmo no nosso erro, por falta de conhecimento, o Senhor fará de alguma maneira, porque esse é o zelo do nosso Pai, ele age assim, é do caráter dele. É por isso que eu falo sempre para você que existem níveis de fé e tipos de fé, né? Tem aqueles que têm fé e são motivados, são acionados em sua fé, por exemplo, num grande evento, né, de uma mobilização, de um grande congresso espiritual, e fulano de tal vai pregar e tal, né? E fulano receberemos a visita e a ministração de Beltrano de tal. E essa pessoa, na sua sinceridade, no seu desprendimento, na sua maneira de conhecer a Deus, o que ele vai fazer? Ele vai até aquele lugar e com certeza a sua fé será acionada. E essa pessoa será visitada pelo Senhor. E se ela crer e estiver naquele movimento, naquela dinâmica do mover do Espírito Santo, com certeza o Espírito Santo a visitará e ela terá, por exemplo, se tiver alguma enfermidade, ela será curada. É uma fé? É uma fé. Tem os seus limitadores? Tem os seus limitadores. Mas ninguém aqui está falando contrariamente, com certeza, né? Então ela tem uma fé crendo naquele movimento, naquela dinâmica. A questão toda não é essa. A questão toda é de que, uma boa parte das vezes, aquele líder que está liderando aquele evento e tudo, né? E, obviamente, ele está se utilizando daquilo. Vamos olhar com olhos bons, tá? Eu não estou apontando defeito. Só estou enxergando uma situação. Então a pessoa vai enxergar aquilo e vai desejar. Cabe ao líder, obviamente, porque ele está querendo atrair aquela pessoa. Isso faz parte do Evangelho. É uma das estratégias para que as pessoas sejam alcançadas, né, pela palavra evangelística, por aquele movimento, com certeza. As pessoas levarão seus familiares, o marido vai levar a esposa vai levar o marido, a mãe vai levar os filhos, uma grande bênção. Desde que, e o líder, ele precisa ser totalmente consistente, né, na sua direção, na sua relação com Deus e na sua relação com o povo, para se utilizar daquilo no momento, mas que num outro, imediatamente depois, haja todo um trabalho para que aquela pessoa saiba e consiga entender e absorver que a sua relação com Deus, ela é maravilhosa naquele evento, mas também a posteriori, também nos próximos capítulos, também depois que aquele pregador fulano de tal for embora, a relação de Deus com ela, o movimento, a dinâmica espiritual permanecerão. E caberá a ela, né, se derramar e aprender e desenvolver a sua relação com Deus para que aquilo se transforme numa grande, né, numa plenitude perfeita do Senhor para com ela e dela para com o Senhor. Então cabe ao líder fazer isso. Por quê? Porque senão fica só naquela situação. O que acontece? Não existe efetividade, né? Eu conversava com um pastor algum tempo atrás, pastor José Pinheiro, lá de Manaus, e a gente batia um papo. E ele falou do movimento que aconteceu há alguns anos, como também aconteceu aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo eu participei, não participei em Manaus, mas participei em São Paulo, quando veio pela primeira vez, né, o pregador, o pastor Benny Hinn, há muitos anos, eu acho que é anos 92, 93,
penso eu, mais ou menos, entre 91 e 95, mais ou menos, né? E ele veio e foi uma grande bênção, foi maravilhoso tudo que aconteceu, mas o que aconteceu? Muito mais lá do que aqui. Aqui também aconteceu, mas lá em Manaus mais ainda. Por quê? Houve um movimento, com certeza foram noites de congresso, de palestra, de pregação, de sinais, prodígios e maravilhas incríveis, mas, né, ao passar todo esse movimento, toda essa plenitude, né, do Senhor naquele momento, o que aconteceu? As igrejas, uma boa parte dos líderes, entre aspas, né, dos pastores da época, não conseguiram manter aquilo, por uma série de razões. E essas pessoas foram se enfraquecendo, como também aconteceu aqui em São Paulo. Por quê? Porque é muito importante aquele movimento, com certeza, mas precisa saber o que fazer no dia seguinte. Então, o que o Senhor Jesus está falando, voltando ao texto, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho. Ou seja, cuidado, porque o Senhor Jesus também está dizendo a respeito disso, para nós que entendemos, que conhecemos o Evangelho, nós temos uma responsabilidade dobrada. Daí Tiago 3 falar, né, que é bom que não se tenha muitos mestres entre vós. Por quê? Porque é de uma responsabilidade muito grande. Exatamente por causa disso. Então Jesus, veja só a linha de raciocínio. Jesus passa por Mateus 16. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ó Simão Barjonas, não foi nem carne nem sangue que tu revelaste, mas o meu Pai que está nos céus. E você é feliz, né? Chama Pedro de feliz, você é feliz, bem-aventurado, você é feliz, né? E você é Pedro, muda até o nome de Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, né? Bar filho, Jonas, né, é o pai de Pedro. Simão Barjonas, muda o nome dele, ele passa a se chamar Pedra, ou uma fagulha de pedra, ou uma pedrinha, né, no sentido mais poético. Você é uma pedrinha, mas sobre essa pedra, ou seja, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja, através da qual as portas do inferno não prevalecerão. Foi automático. Conforme Pedro, no centro da vontade de Deus, na sua exclamação, falando da verdadeira identidade de Jesus, foi automático. Automaticamente. A identidade de Pedro foi estabelecida, ou foi reconhecida, ou foi confirmada em Jesus Cristo. A partir daí veio a identidade do povo, da igreja. E qual é essa autoridade? O quanto essa comunhão de igreja pode realizar? E qual deve ser a sua atividade? Ir contra as portas do inferno, aos portais do inferno, como diz aí uma tradução mais antiga da palavra. Então é exatamente isso que o Senhor Jesus está mostrando. Depois você vai perceber o quê? Mateus capítulo 16, que Jesus imediatamente depois ele já vai para o propósito de Deus, ele prediz a sua morte, e depois ele fala sobre ser discípulo de Jesus Cristo, né? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e ir após ele. Ou seja, andar nas mesmas pegadas, exatamente nas mesmas pegadas de Jesus. Já em Mateus 17, é a identidade de Jesus aos olhos do Pai. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Qual é a autoridade de Jesus? Está por sobre o ministério profético de Elias, representando a palavra revelada, mas também está sobre o ministério, né? Vamos dizer, como uma lei, o ministério de Moisés,
por sobre a lei, porque ele tem autoridade por sobre a lei, ele tem autoridade por sobre a palavra revelada. Por quê? Porque ele é a palavra revelada, porque ele é a própria lei. Ele não é só a fonte da lei, ele não é apenas a fonte da revelação da lei, mas ele é a própria lei, e ele é a própria palavra revelada. Então Jesus fecha esse movimento, essa dinâmica, né? Depois a palavra do Senhor fala sobre a cura de um jovem possesso, exatamente porque existe um ambiente ali que Jesus está mostrando que nós, como servos de Deus, precisamos estar sempre no ambiente celestial a despeito daquilo que está acontecendo ao redor. E depois Jesus paga o imposto, falando sobre o quê? Sobre aquilo que significa estarmos na plenitude do Senhor. O Senhor sempre estará nos assistindo, porque Ele sabe o que acontecerá conosco. Ele sabe qual é a razão da nossa existência e qual o propósito. Em tudo o Senhor se manifestará. Aí vem o maior no reino dos céus. Então é Jesus pontuando tudo para depois ele falar, cuidado, ai daqueles que fizerem algum dos pequeninos, dos meus pequeninos, né, se desviarem, né? Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra. Então, é nessa linha de raciocínio que o Senhor Jesus está preocupado com o quê? Com escândalo. E por que acontece o escândalo? Acontece o escândalo porque as pessoas vão além dos seus limites, vão além das suas constituições, não preservam a saúde, desculpe o termo, a saúde da humilhação, né? Porque humilhação é exatamente o contrário de soberba, né? Soberba, dentro da cultura católica, né, dos 7 pecados capitais, a soberba, né, o orgulho ou a soberba, quando a gente aprende sobre no catecismo e todos, eu sempre nunca fui católico, mas eu sei que aprende, né, que são 7 pecados capitais. E o capital do capital, quer dizer, o principal do principal. Capital significa cabeça, né? O principal. Então, o capital do capital é o pecado da soberba. E a palavra do Senhor fala que a soberba precede a queda. Então é exatamente isso que Jesus está falando. Cuidado. Ele fala do cuidado e ao mesmo tempo ele fala do escândalo. Por quê? Porque o escândalo, na verdade, vai atingir diretamente os pequeninos. Porque o próprio Jesus fala, porque é inevitável que venham os escândalos. Por quê? Porque vivemos num ambiente caído, né? De um gênero caído, de uma humanidade caída, de um mundo caído, porque o mundo jaz no maligno. Então esse é o ambiente. Nós estamos no mundo e não somos o mundo. Mas então, isso para nós precisa ser uma coisa bem destacada e ao mesmo tempo bem preservada. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz aqui, e eu quero ler rapidamente, Oséias capítulo 4, versículo 4 a 7. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Ou seja, uma vez, foi o Caio Fábio que foi entrevistado pelo Danilo Gentili, acho que já faz alguns anos que isso aconteceu. E ele respondeu para o Danilo Gentili, né? O Danilo Gentili perguntou em dado momento ali, ô Caio Fábio, acontece o seguinte, algumas décadas atrás, você era o bambambam, você do jeito, claro, perguntou do jeito dele, como entrevistador, né? Procurando ser o mais neutro possível. Então ele perguntou, e você tinha uma ascensão no mundo evangélico, no mundo gospel, muito maior do que a hoje, né? Você era uma pessoa muito conhecida, e só para você, talvez a maioria de vocês não saibam, mas a Rede Globo, até então, não fazia qualquer programação gospel evangélica, não existia essa possibilidade. Mas o Caio Fábio foi o único que, na sua
na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, de pregar, de ministrar. Ele foi até chamado pela própria Rede Globo, e ele tinha um programa na Rede Globo, se eu não me engano era domingo às 6 horas da manhã. Mas há décadas, há muito tempo atrás. Então, ele falou que, ele perguntando, e depois disso, eu percebi que você deu uma distanciada de tudo isso. Aí ele perguntou, por quê? Aí ele respondeu, e o Caio Fábio respondeu muito bem, ele falou assim, olha, acontece o seguinte, eu conflitava muito com os líderes evangélicos da época, pela maneira de ser, pela maneira de proceder, que muitas das coisas não eram condizentes com aquilo que eu entendo na Bíblia, na palavra de Deus. Ele não falou com essas palavras, mas eu que estou falando assim. E aí ele falou, até que eu, de conflito em conflito, eu percebi que o povo é que queria que fosse assim. Ou seja, os líderes estavam nada mais, nada menos, falando, ensinando e vivendo e pregando exatamente aquilo que o povo queria ouvir. Então eu percebi que se de um lado a liderança estava um tanto quanto, diferente daquilo que era o propósito de Deus, agora sou eu que estou falando, diferente do propósito de Deus, os seus frequentadores queriam aquilo, se contentavam com aquilo, se alimentavam com aquilo. Exatamente o que diz, agora eu que estou falando, Oséias capítulo 4, versículo 4. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa. É lógico, cada povo tem o sacerdote que merece, em outras palavras é o que Oséias está falando. Por quê? Diz assim, por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Então o que Oséias está revelando aqui? Deus está falando através de Oséias. De que haverá um momento que o próprio sacerdote será incompetente para levar o povo numa situação diferente, e o próprio profeta, ou seja, o profeta quem é? Aquele que profere a palavra do Senhor. O próprio profeta, as duas mãos de relação do homem com Deus. O sacerdote, ele oficia a Deus, aquilo que é a necessidade do povo. O profeta tem a mão contrária. O profeta oficia ao povo aquilo que é a vontade de Deus. Então, nem o sacerdote, nem o profeta estarão sintonizados com Deus. Por conseguinte, o povo também não. Aí diz aqui, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Ou seja, a falta de conhecimento leva o povo à destruição. A falta de conhecimento leva o povo à destruição. A palavra do Senhor em João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é apenas a verdade, eu entender, saber onde está a verdade, mas é conhecer a verdade. Ou seja, então a falta de conhecimento leva o povo à destruição, quando não, a falta de conhecimento leva o povo à prisão. Porque se a verdade liberta, é porque, se o conhecimento da verdade liberta, é porque o não conhecimento da verdade aprisiona. Então a falta de conhecimento destrói e a falta de conhecimento aprisiona. Então nós precisamos trabalhar essa palavra de Jesus em Mateus 18 de duas formas. A primeira é saber que existe escândalo. E na maioria das vezes o escândalo acontece por uma série de razões na limitação humana, mas principalmente na fragilidade daqueles que causam o escândalo. Segundo lugar, saber que nesse escândalo os pequeninos poderão ser levados, vamos dizer, nesse rompimento, nessa ação destruidora, negativa, aprisionadora. Então nós, como servos de Deus, precisamos trabalhar para nós
e para aqueles que estão ao nosso redor também. E juntamente, na nossa comunhão, nos edificarmos uns aos outros, para que criemos, no máximo possível, todas as condições para não sermos, né, escandalizados e, ao mesmo tempo, não escandalizarmos. E, ao mesmo tempo ainda, nos levar à edificação, porque esse é o nosso ministério. O nosso ministério é o ministério da edificação, é o ministério da reconciliação em Deus, por Deus e através de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a palavra do Senhor diz assim em Provérbios 18:15: o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O coração do sábio adquire o conhecimento. Ou seja, então nós temos que buscar conhecer ao Senhor todos os dias, a todo momento. Lembre-se que aquilo que eu sempre falo, o Evangelho de Jesus, as palavras de Jesus, elas são simples, mas nem por isso são fáceis. Então é necessário eu me debruçar, é necessário eu desejar, é necessário eu me derramar, porque esse conhecimento vai fazer total diferença. Porque o conhecimento, a falta do conhecimento, ela destrói, e a falta do conhecimento aprisiona, algema a pessoa. E a pessoa fica infrutífera, ela fica fraca, e ela não consegue viver aquilo que Deus tem para ela. Exatamente o contrário da palavra de Daniel, capítulo 11. O meu povo é forte, né? Porque diz ali, o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. E um povo forte é um povo que conhece o Senhor. Então, dentro dessa situação, em primeiro lugar, conhecer a Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Entretanto, olha Paulo falando, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. A consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então Paulo está falando de um ambiente que é natural, que é normal, que está contextualizado nos nossos dias exatamente do mesmo jeito. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos. Se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Quer dizer, Paulo está falando da comida em si, não importa. Obviamente, ele está falando de um lugar, no ambiente, está falando de Coríntios, né? E Corinto era uma cidade portuária, uma cidade de um comércio muito grande, onde as pessoas, né, os cidadãos de vários países, principalmente da circunvizinhança, afluíam pelo comércio que era muito grande, era muito poderoso. Então, com essa, vamos dizer assim, com esse movimento populacional de turistas a todo momento, o que acontecia? As suas culturas também vinham. E as suas culturas vindo, também vinham as suas práticas religiosas. E essas práticas espirituais traziam as suas entidades. E com isso, havia toda uma miscigenação, uma pagelança, havia toda uma confusão de entidades, de cultos, de oferendas, de uma série de coisas. Então Paulo está falando o quê? Olha, cuidado, porque ele está falando para a igreja, ele não está falando para o povo de fora, está falando para o povo de dentro. Cuidado, tenham zelo, porque entre vocês existem níveis de conhecimento de Deus, das coisas que Deus pode fazer, das coisas que Deus não gosta que se faça, né? Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos.
Então Paulo ainda está alertando, olha, não é esse o problema. O problema é que a tua atitude vai levar o fraco a pecar, a tropeçar. E nós como igreja, nós como povo de Deus, sabemos que a nossa atitude ou edifica, né? E nem a atitude em si, talvez a atitude não seja nem pecado. Mas pode ou edificar ou ela pode escandalizar. Então nós precisamos trabalhar em comunhão, como povo, como igreja, exatamente para aos poucos os nossos níveis de conhecimento de Deus possam se desenvolver, possam crescer. E isso é uma prática, tem que ser um processo, não é da noite para o dia. E é o que exatamente Paulo está falando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34, diz assim, tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. E Paulo está falando que a vergonha é da comunidade. A vergonha é de todos os frequentadores. Por quê? Porque existem fracos no meio daquele povo. E esses fracos estão o quê? Estão pecando. Só que o pecar pela ignorância também é pecado. O pecar pela ignorância também traz consequências. Tanto é que o Senhor está falando, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então não é porque a pessoa está pecando por ignorância que não haverão consequências. Não, haverão da mesma maneira. Né? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós sabemos que nesse nosso desenvolvimento, nesse nosso crescimento de conhecimento, de busca em conhecer a Deus cada dia mais, nos levará a uma constatação que existe uma guerra espiritual. Existem resistências espirituais que não querem que eu tenha esse pleno conhecimento, porque a esse mundo espiritual interessa a minha ignorância, interessa a minha fraqueza, interessa a minha pequenez. Então eu, no meu conhecimento com Deus, eu preciso saber que existe. Paulo está alertando. Por quê? Destruir fortaleza. Fortaleza é tudo que resiste àquilo que vem da parte de Deus. Eu preciso destruir fortalezas exatamente pelo conhecimento de Deus. Anulando sofismas e toda altivez, tudo aquilo que eu tenho de pensamento, tudo aquilo que eu tenho de absoluto, que são humanos, são aprendizados humanos, nem sempre estarão coadunando com a vontade de Deus e com os pensamentos de Deus. Então eu preciso colocá-los o quê? A obediência de Jesus Cristo. Exatamente uma das razões que nós jejuamos. Estamos em jejum. Por quê? Porque nós colocamos a obediência diante, da aferição da obediência de Cristo, para sabermos quais os pensamentos que nós precisamos lançar fora de nós e quais os pensamentos que possivelmente eu possa manter. Por quê? Porque eu sei que nesse processo, nessa dinâmica, haverão coisas que não pertencem à vontade do Senhor. E eu preciso lançar fora da minha vida de maneira completa, de maneira total. Romanos capítulo 11, do versículo 19 a 23, diz assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, mesmo que não houvesse alguém conversando, mesmo que não houvesse alguém ministrando, mesmo que não houvesse alguém falando, cantando, louvando, adorando, e essa pessoa
não tivesse acesso a nada, mas ela tivesse acesso à natureza, havendo sim um coração sincero em desejar buscar aquele que está por detrás de todas as coisas, essa pessoa terá um encontro com Deus. Porque é Romanos capítulo 1 que diz a respeito. Porque pelas coisas que o Senhor Deus criou, não que as coisas que o Senhor Deus tenha criado tenham algum tipo de, vamos dizer assim, de poder espiritual, não. Mas através dessas coisas, saber que existe sim um ser administrando, controlando, criando, fundamentando, né? Fazendo a manutenção de tudo isso, que é Deus. Diz a palavra do Senhor assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então é exatamente esse movimento que o Senhor diz que existe e que nós precisamos entender que a única coisa que nos inocula, né, nos faz resistentes a essa ação espiritual do mundo espiritual é exatamente o conhecimento de Deus. É o nosso derramar em buscar conhecer a cada dia mais ao Senhor. Até para que nós não nos escandalizemos, mas permaneçamos de pé, e ao mesmo tempo, para que nós possamos ser instrumentos de edificação na vida de outros também. Esse é o nosso papel, de maneira prática, de maneira social, de maneira comunitária, né? Esse é o nosso papel. Então, Efésios capítulo 4, versículo 17 diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam gentios, na verdade, dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é de fato que o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, é isso que eu chamo, né, do espírito do erro, né? E não vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do vosso homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então era isso que eu falava de manhã. Uma coisa e eu dei o exemplo do símbolo profético, uma coisa é aquele símbolo, aquele objeto que levou a pessoa a aprender de Deus, nada contra. Desde que haja o dia seguinte, desde que essa página seja virada e a pessoa continue a ser edificada e aprenda que conforme ela corre para o Senhor, né, a cada dia que passar, a sua fé não será reproduzida ou alimentada por símbolos, por coisas palpáveis, coisas falíveis, né? Coisas construídas pela mão humana. Mas conforme ela vai dirigindo a sua fé, com o objetivo de alcançar cada dia mais o conhecimento do caráter de Deus,
Quanto mais eu conheço do caráter de Deus, mais eu saberei como ele se move, como ele se manifesta, e mais eu estarei conectado a ele, em comunhão, na plenitude, né, de uma aliança perfeita e eterna. E essas coisas passarão, mas aquilo que eu vivo com meu Deus não passará, porque ninguém pode nos separar do amor de Deus. Glória a Deus, né? E nós precisamos ter esse conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é o que faz toda e total diferença. Até mesmo porque nesse conhecimento de Deus, nós passamos a nos aferir. E quando nos aferimos, começamos a entender como fomos, como estamos e como deveremos ser. Certo? E isso é um processo. Na Bíblia isso se chama de conversão, né? Biblicamente falando, conversão é diferente de salvação. Não obstante, no nosso cotidiano a gente entende que é a mesma coisa, mas não é. Salvação é algo que vem de graça, vem da parte de Deus. Foi dado de presente, é um dom gratuito, é pela graça do Senhor. Conversão não. Conversão é o meu desejo de conhecer. Conversão é o meu desejo de permanecer conhecendo. Exatamente para que eu não viva aquilo que Oséias está falando, que nós lemos no começo, né? O meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. E o resultado da falta de conhecimento é o sofrimento. E o resultado da falta de conhecimento é o aprisionamento. Porque eu não sei quem Deus é direito, e por conseguinte não sei quem eu sou, e portanto, se eu não sei quem Deus é, se eu não sei quem eu sou, o resultado, não viverei aquilo que Deus tem para mim. Simples assim. Então nós precisamos permanecer em conhecer, e desejar em conhecer, e ao mesmo tempo nos preocuparmos com quem somos, como procedemos, como vivemos, como falamos, exatamente para, na medida do possível, não levar ninguém a escândalo, mas, pelo contrário, sermos instrumentos de edificação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar, colocar diante do Senhor. Eu falei de manhã que eu ia falar um negócio de manhã e não deu tempo. Então, uma das coisas que eu tenho orado, e eu vou falar com você a respeito do Brasil, é, por exemplo, essa questão da vacina. Eu vou falar aqui, não sei se você sabe, se você não souber, você vai estar em comunhão comigo, colocando isso diante do Senhor. Uma coisa é reconhecer o nosso erro, também como nação, como país, né? E pedirmos perdão, entrarmos nessa brecha, nesse espaço, e como intercessores, nos derramarmos diante do Senhor. E uma das situações, Eva, amém. Oi, Eva. Eva, você está fazendo aniversário de casamento, né? Parabéns, hein, Eva? Oh, glória a Deus. Eva e Carlos, vovôs, pais, e agora fazendo mais um ano de vida de casamento. Parabéns para vocês, viu? Em nome de Jesus. Então, uma das coisas que nós temos que ver é o seguinte: qual é o grande conflito entre governo federal e governo estadual? Não vou entrar no mérito, estou falando de maneira a orarmos. É a questão da vacina, né? Por quê? A AstraZeneca, Oxford, Eva, 49 anos? Opa, tá bom, que susto! 39 anos casados. Oh, parabéns, hein, Eva? Um beijo para você e para o Carlos, parabéns. Guarda o bolo lá no freezer para mim, quando a gente passar tudo isso, comer um pedaço de bolo. Tô brincando. Até porque eu vi que não tinha bolo, né, na mesa lá. Tinha comida japonesa, alto estilo, hein? Parabéns. Então, o que a gente tem que entender? Oxford AstraZeneca é uma vacina, e a vacina do Butantan, né, a Coronavac é uma outra vacina, tá? Eles chamam tecnicamente de imunizantes. Então vamos chamar como eles dizem, imunizantes. Então o imunizante Oxford AstraZeneca é o imunizante de todos os imunizantes autorizados e comprovadamente
bons pelo mundo inteiro, é o segundo imunizante mais comprado por todos os países. Ou seja, a maioria dos países tem um imunizante e como segundo imunizante tem o imunizante Oxford AstraZeneca. Por quê? Porque é o imunizante mais barato de todas as outras vacinas. A vacina AstraZeneca Oxford é mais barata. E por ser mais barata, óbvio que os países fizeram seus pedidos para complementarem, né, o estoque, entre aspas, porque é um estoque que está sendo formado ainda, para complementar o estoque da primeira vacina. Aqui no Brasil foi feito de maneira administrativa, talvez não muito saudável, colocar a AstraZeneca Oxford como primeira vacina. E aí está o erro. Por quê? O erro é que todos fizeram pedido ao mesmo tempo. E aí não tem insumo, porque o insumo chinês para o processo dessa vacina é o mais barato também, de todos os outros imunizantes. Então existe essa situação. Do outro lado, nessa guerra de interesses, a Coronavac saiu na frente, porque é um insumo mais caro, e por ser mais caro, os países não quiseram em primeiro lugar esse tipo de vacina, que é uma vacina desculpe o termo, tá? Estou falando porque me falta completo conhecimento, sou leigo. É uma vacina, entre aspas, simples, dentro das outras vacinas, porque é uma vacina de um processo já conhecido, onde o Brasil já domina por décadas e décadas e décadas, né? A maneira, o processo, a maneira da fabricação dessa vacina, né? Então, é claro que nós estamos orando, mas exatamente colocando diante do Senhor e pedindo perdão por esse erro. É um erro administrativo que qualquer um comete. Não vamos demonizar ninguém por causa disso. É claro que nesse momento, a questão da vacina, da quantidade de vacina e de pessoas vacinadas é um agravante nesse momento. Então nós estamos orando por isso. Então aos pouquinhos eu vou te falando algumas coisas para nós colocarmos diante do Senhor, pedimos perdão e ao mesmo tempo clamar: Senhor, tem misericórdia, derrama-te com a tua misericórdia, que haja todo um trabalho diplomático, enfim, para que estoques de vacinas possam vir, se é que a vacina é um instrumento de cura e saúde, Senhor, e derramar diante do Senhor, né? Então nós vamos orando e colocando, sem ficar tomando partido de um ou de outro, porque isso não é saudável. Para um servo de Deus, isso é um complicador, então precisa tomar cuidado. Não que você não tenha opinião, não que eu não tenha opinião, claro que eu tenho. Mas eu deixo a minha opinião lá no altar do Senhor. Eu levo a minha opinião à obediência de Jesus Cristo, como Paulo fala. Exatamente, para que eu, como intercessor, possa interceder de maneira o mais imparcial possível, buscando a vontade do Senhor, buscando a cura do meu país, a libertação do meu país e o perdão que o meu país precisa diante do altar do Senhor. Amém? Então nós vamos orar e amanhã a gente tem mais para falar sobre a palavra do Senhor em nome de Jesus. Pegar aqui os meus pedidos de oração e colocá-los diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós colocamos tudo isso diante do teu altar e que nós possamos aprender do Senhor e não sermos instrumento de escândalo, de tropeço, como diz a tua palavra, mas ao contrário, sermos instrumentos de edificação através da nossa vida, da nossa maneira de ser, de falar, de proceder, de operacionalizar a tua palavra no nosso cotidiano, nas nossas agruras, na nossa tristeza, na nossa angústia e colocarmos o Senhor no seu devido lugar na nossa vida. Por isso, ó Deus, fala, toca, visita-nos. Espírito Santo, ensina-nos cada dia mais. Nós precisamos, carecemos desesperadamente da tua inspiração, do teu ensino, coisas que gravem no nosso coração e que nós tenhamos uma vida saudável, cada vez mais próxima daquilo que significa combater o bom combate e guardar a nossa fé. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre nós, derrama-te sobre cada um dos nossos queridos, avós, tios,
pais, marido, esposa, a Eva que está fazendo aniversário de casamento, tua graça, tua glória se derramando sobre cada um de nós, derramando, tocando, visitando, exaltando, edificando, e nós daremos sempre toda a honra e toda a glória. Visita-nos, ó Deus, na nossa saúde. Senhor, vem com a tua cura, toca-nos no pulmão, nos pulmões, no coração, nos rins, no fígado, no pâncreas, nos olhos, nos ouvidos, tireoide, nervos, tendões. Senhor, em nome de Jesus, circulação sanguínea, células, recebam a vida, recebam a libertação da enfermidade, recebam o poder da vida, o poder da saúde. Toca, Senhor, restaura, ressuscita, renova, reconstrói, restitui. Olhos, ouvidos, membros, recebam a vida, recebam a saúde do Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante de Ti o nosso país. Tem misericórdia, principalmente essa situação de vacina, que quer queiramos ou não, por uma questão administrativa, talvez esteja, ó Deus, faltando condições de termos mais estoque. Senhor, tem misericórdia, toca nas nossas autoridades, em pessoas, empresas, laboratórios, enfim, para que isso retroceda e para que nós possamos ter a quantidade de vacina. Ó Deus, nós te clamamos, move-te, ó Deus, em nosso encontro, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pela tua caridade, pela tua piedade, derrama-te e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Visita, ó Deus, o nosso povo, consola o nosso país, as nossas famílias, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã às 10 horas estarei de volta aqui em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, uma vida maravilhosa, abundante, transbordante, que nós viveremos com Ele toda a eternidade, e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem poderosamente sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Bom domingo aí, finalzinho de domingo, o Senhor esteja sobre a tua vida. A alegria do Senhor seja a tua força. Um beijo, até amanhã. Fique na paz. Tchau, tchau.